Sintonía de Vida se complace en presentar las sanas palabras. Señor, capacítame. Mensajes bíblicos a cargo de consagrados siervos comprometidos con la sana enseñanza. Para así poder sembrar tu palabra. Entonces Mateo 9:35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esta palavra que acabamos de ler, Esta palabra que acabamos de leer ela é uma palavra impressionante, es una palabra impresionante, onde o Senhor Jesus donde el Señor Jesús nos muestra nos muestra a necessidade la necesidad que há nos campos. que hay en los O campos. Senhor Jesus aqui nos fala no versículo 37 El Señor aquí nos habla en el versículo 37 que a seara é realmente grande que la mies es mucha e poucos são os y trabalhadores. pocos son los trabajadores. E que ele nos pede para que oremos, Y que Él nos pide que oremos para que se levante mais trabalhadores. para que se levanten más trabajadores. As multidões são como os campos de colheita. Las multitudes son como los campos prontos para que los cosechen. São como campos preparados para a colheita Son campos preparados para la cosecha e que aguarda o segador. y que están esperando del segador. Jesus está nos dizendo Jesús nos está diciendo que essas colheitas são muito grandes, que esas cosechas son muy grandes, mas poucos são os ceifeiros. pero pocos son los que cosechan. E o Senhor também nos mostra Y el Señor también nos muestra en su palabra que quando o Senhor Jesus veio a este mundo, que cuando el Señor Jesús vino a este mundo, o seu principal objetivo su principal objetivo era falar do reino, era hablar del reino de Dios, era anunciar era anunciar a salvação de la Deus salvación de Dios a todas as pessoas. a todas las personas. O Senhor Jesus, quando foi levado, El Señor Jesús, cuando fue llevado, ele deixou esta incumbência à igreja, Él dejó este mensaje a la iglesia: que a igreja pudesse continuar que la iglesia continúe anunciando o reino de Deus anunciando el reino de Dios a todos os povos da terra. a todos los pueblos de la tierra. Nesta manhã, Y en esta mañana, nós como igreja somos nosotros como convocados. iglesia somos convocados. Você como parte do corpo de Cristo Usted é como convocado parte del cuerpo de Cristo es convocado para continuar esta tarefa para de continuar esta tarea de Jesús, de anunciar a sua palavra de anunciar su palabra até os confins da hasta terra. los confines de la tierra. O Senhor Jesus, El Señor Jesús, conforme nós vemos aqui no versículo 35, conforme vemos en el versículo 35, a sua prioridade su prioridad era ir de aldeia em aldeia, era ir de aldea en aldea, era ir de cidade em cidade, era ir de ciudad en ciudad, anunciando o reino de Deus. anunciando el reino de Dios. Que em primeiro lugar, Que en primer lugar nos diz a palavra, nos dice la palabra que ele ia ensinando nas que sinagogas Él iba enseñando en las sinagogas e depois pregando o y evangelho después predicando el evangelio e por fim curando todas as y pessoas curando a las personas e libertando todos aqueles que estavam. y libertando a todos aquellos que estaban oprimidos. Esta é a tarefa que o Senhor Jesus Esta tarea que el Señor Jesús deixou para a igreja: dejó para la iglesia: discipular as pessoas, discipular a las personas, pregar o reino de Deus predicar el reino de Dios e ministrar cura para y ministrar cura para las personas y libertad a las personas, a los que están oprimidos. E isso nós temos que continuar sempre fazendo. Eso nosotros tenemos que continuar haciendo siempre. Essa é a nossa tarefa. Esa es nuestra tarea. A palavra também nos diz La palabra también nos dice que Jesus, que Jesús, aonde estava, donde Él estaba, havia sempre uma multidão siempre había una multitud necessitada, necesitada, buscando buscándolo para serem libertos. para ser libertos, para ser curados. Então, isto também, irmãos, Entonces esto también, é hermanos, que deve acontecer da nossa, es lo que debe acontecer en nuestras vidas. é o que deve acontecer com a igreja. Es lo que debe acontecer con la iglesia. Nós temos que estar Nosotros tenemos que estar em busca das pessoas, en búsqueda de las porque as personas, pessoas estão sofrendo. porque las personas están sufriendo.
Essa semana, esse pouco de tempo que eu estou aqui na Argentina, En este poco de tiempo que estoy acá en Argentina, estava conversando com alguns pastores. estaba conversando con algunos Eles pastores estavam falando sobre a questão da política. y ellos estaban hablando de la cuestión de la política de Argentina E que as opções são y poucas. que las opciones son pocas, Pensando a partir do Evangelho. pensando a partir del Evangelio. Porque defende o aborto, Porque uno defiende el o aborto, outro defende o homossexualismo. otro defiende el homosexualismo E assim por diante. y así en adelante. Mas nós, como igreja, Pero nosotros como iglesia temos que ver tenemos que ver essa grande seara, esa grande cosecha, esse grande número de pessoas ese grande número de personas que estão sofrendo, que están sufriendo, que estão mal que están orientadas, mal orientados que não conhecem y a que palavra no de Deus. conocen la palabra de Dios. Porque esse envolvimento Porque ese envolvimiento, com todas as coisas do mundo involucramiento con todas las cosas del mundo, faz com que as pessoas sofram. hace que las personas sufran. Lá no Brasil, Allá en Brasil há 210 milhões de pessoas. hay 210 millones de personas. Mas a gente vê o grande sofrimento das pessoas. Y nosotros vemos el gran sufrimiento de las Muitas personas. pessoas atualmente Muchas personas actualmente estão sofrendo com están depressão. sufriendo con depresión E muitas pessoas y muchas personas estão sendo levadas ao suicídio. están siendo llevadas al Há suicidio. muita violência, Hay mucha há violencia, muita droga, hay mucha há droga, muito sofrimento. hay das mucho pessoas. sufrimiento en las personas. Daquelas pessoas que não conhecem a De Jesus, aquellas personas que no conocen a daquelas Jesús, que não estão de envolvidas aquellas que no com están a obra de Deus. en la obra de Dios. Essas pessoas estão sofrendo. Esas personas están E o sufriendo. Senhor Jesus nos disse Y el aqui na Señor palavra, Jesús nos dice en su palabra quando ele viu essas multidões, que cuando Él vio esas multitudes, ele teve grande compaixão. Él tuvo grande compasión. O Senhor Jesus, El Señor ele Jesús, tem misericórdia Él tiene misericordia daquelas pessoas que estão de sofrendo. aquellas personas que están sufriendo. A palavra misericórdia, La palabra misericordia, que vem do latim, que viene del latín, significa sentir compaixão do significa coração. sentir compasión en el corazón. Sentir aquilo que a outra pessoa sente. Sentir aquello que la otra persona siente. Ser solidária com a outra Ser pessoa. solidario con la otra persona. E Jesus teve compaixão das Y pessoas. Jesús tuvo compasión de las personas. Jesus teve misericórdia delas. Tuvo misericordia de ellas. Este sentimento, compaixão, Este sentimiento o compasión vem de dentro da pessoa. viene de adentro de la E quando persona. Jesus olhava para as pessoas perdidas, Y cuando Jesús miraba a las personas perdidas, ele sentia por aquelas Él pessoas. sentía lo que esas personas As suas sentían. necessidades, Sus o seu necesidades, sofrimento. su sufrimiento. E a gente, quando tem compaixão de uma pessoa, Y cuando tenemos compasión por una nós persona, nos colocamos no lugar nos dela. colocamos en el lugar de É ella. como se nós olhássemos através dos seus olhos. Es como si nosotros mirásemos a través de sus ojos. É como se nós sentíssemos a partir do coração dela. Es como si sintiésemos a través del corazón de ter esa uma persona. empatia com o sofrimento Tener da empatía con su sufrimiento. pessoa. Se nós não tivermos Si no tuviésemos esse sentimento no nosso coração, ese sentimiento en nuestro corazón, de ter compaixão das pessoas, de tener compasión por las personas, de saber que elas estão sofrendo, de saber que ellas están de sufriendo saber que estão perdidas, y saber que están perdidas, nós não vamos nos animar no vamos a a animarnos pregar do evangelho para a elas. predicar el evangelio para esas Porque nós personas. estamos muito bem, Porque estamos muy bien, estamos acomodados nas nossas casas, estamos cómodos en nuestras casas, estamos muito bem acomodados em nossa igreja. estamos muy bien en nuestras iglesias. É problema dessas pessoas, El problema es de esas personas, porque elas é que estão fazendo, porque querem. ellas, porque quieren, por eso están así. Mas o Senhor Jesus, Pero el Señor Jesús, quando viu essas multidões, cuando vio esas multitudes, ele sentiu que essas pessoas eram como ovelhas que não tinham Él pastor. sintió que eran como ovejas que no tenían pastor. As ovelhas sem pastor, Las ovejas sin pastor, elas se perdem. ellas se pierden. Nós vimos a parábola da ovelha perdida. Nosotros vimos la parábola de la oveja Quando a perdida. ovelha se perde do rebanho, Cuando la oveja se pierde del rebaño, ela vai pelos campos, ella va por los campos, pelos vales, por los valles, pelas montanhas, por las montañas, e elas se ferem, y se hieren, se e elas lastiman, precisam de cuidado, y necesitan de cuidados, precisam de socorro. de socorro. E essas pessoas que estão lá fora, Y esas personas que están allá afuera, as pessoas que estão aqui na Argentina perdidas, las personas que están acá en Argentina Que están en perdidas, Brasil que perdidas, están en Brasil perdidas, que estão em outras nações que están en perdidas, otras naciones entre perdidas, os muçulmanos, entre los entre musulmanes, os indianos, entre los indios, na África, en África. essas pessoas precisam Esas personas precisan, de alguém que vá até necesitan elas, de alguien que vaya hasta para ellas falar para hablar do amor do del Senhor amor Jesus, del Señor de Jesús que há uma esperança para y que elas, hay una esperanza para porque
Porque o evangelho do Porque el reino Evangelio del reino é salvação, es salvación, é santificação, es santificación, é esperança, es esperanza para aqueles que estão para aquellos que perdidos. están E perdidos. nós como igreja Y do nosotros Senhor, como iglesia, que estamos cheios do que Espírito estamos Santo, llenos del e Espíritu que fomos Santo revestidos pelo poder y que de fuimos Deus, revestidos por el poder de Dios é das nossas vidas en nuestras que vidas, essas pessoas dependem es de nuestras vidas que esas personas para dependen conhecer o evangelho. para de conocer el Jesus. Evangelio de Ela Jesucristo. depende de você. Ella depende de É usted. você que o Senhor está levantando Es usted que Dios está para ir levantando ao seu vizinho, para ir a su vecino, para pregar lá no seu trabalho, para predicar en su para trabajo, falar à sua família. para hablar a su É familia. você que Deus quer Es usar. usted que Dios quiere usar. Porque às vezes é um familiar nosso Porque a veces es un familiar que nuestro está que sofrendo está sufriendo e que precisa de y que Jesus. necesita de E Jesús. Deus quer usar você. Y Dios quiere usarlo a usted. Então esse trabalhador, Entonces ese trabajador, esse ceifador ese segador que Jesus está chamando que Jesús está llamando e que ele está pedindo à igreja para que ore, y que le está pidiendo a la iglesia que ore, para que a igreja levante para que la iglesia levante ceifadores. segadores. Esse ceifador precisa Ese segador necesita ser em primeiro lugar como Jesus, ser en primer lugar como Jesús, ter compaixão tener compasión das multidões, de las ter multitudes, compaixão tener compasión daqueles que estão de perdidos. aquellos que están perdidos. Talvez você devesse olhar para dentro do seu coração. Tal vez usted ya miró para dentro de su corazón. Como está o seu coração? ¿Cómo está su corazón? Você realmente ama as almas? ¿Usted realmente ama las almas? Você realmente entende a necessidade daqueles que não conhecem Jesus? ¿Realmente entiende la necesidad de los que no conocen a Jesús? Você realmente entende o que Jesus falou na ¿Realmente sua palavra? entiende lo que Jesús habló en su Que palabra? o papel da igreja e o seu papel Que el papel de la iglesia y su papel é de pregar o evangelho. es de predicar el evangelio. É por isso que Jesus nos deu esse tempo, Es por eso que Jesús nos dio este tiempo, para que as pessoas possam ouvir da sua para que palavra. las personas puedan oír su palabra. Porque quando o evangelho for pregado, Porque cuando el evangelio fuera En predicado todos los lugares. en todos los lugares, então virá o fim. entonces vendrá el fin. Mas há tempo ainda Pero hay tiempo para que as todavía pessoas ainda ouçam de para que Jesus. las personas todavía Ouçam de escuchen a Jesus. Jesús. Então por isso, Por eso, o Espírito Santo quer mover dentro do el seu Espíritu coração. Santo quiere moverse dentro de su E corazón despertar esta y compaixão despertar sua esta pelas compasión por las personas. pessoas. Não é possível No es que posible nós como igreja que do nosotros Senhor como iglesia del Señor possamos passar na rua pasemos por la calle e vejamos uma pessoa deitada y veamos una persona acostada que está aí com frio, que com está ahí fome, con frío, con hambre, e nós não nos movamos. y nosotros no hagamos nada. Não é possível No es posible que nós sejamos uma pessoa de Que- compaixão que no seamos una persona de compasión, e não possamos ir aos hospitais que no vayamos a los hospitales, orar pelos aqueles que estão enfermos, que no oremos por aquellos que estén enfermos, por aqueles que estão necessitados, por aquellos que están por necesitados, aqueles que estão padecendo por fome. aquellos que están pasando hambre. Porque se nós somos como Jesus, Porque si nosotros fuésemos como isto Jesús, vai mover a nossa vida. esto va a mover nuestra vida. Porque Jesus se movia Porque Jesús se movía quando ele via a condição das pessoas. donde Él veía la condición de las personas. Ele sentia a necessidade. Él sentía la necesidad. Quando as pessoas tinham fome, Cuando las personas tenían ele hambre, multiplicou o pão. Él multiplicaba el pan. Quando ele olhou para o leproso, Cuando Él miró al leproso, e que embora na sua cultura não podia se tocar no aunque en su leproso, cultura no se podía tocar a un leproso, mas ele foi e tocou. pero Él fue y lo tocó. Ele pregou para todos os tipos de pessoas. Él predicó a todos los tipos de Ele não fez personas. nenhuma diferença. No hizo ninguna diferencia. Ele falou com aquele que era coletor de impostos. Él habló con aquel que era de los Coletor do impuestos, impostos. recolector de impuestos. Ele foi até aquela mulher samaritana. Fue a la mujer samaritana. Ele foi a todo tipo de pessoa. Fue a todo tipo de personas. Não fazia discriminação. No hacía Para discriminación. falar do evangelho. Para hablar del E Evangelio para dar uma oportunidade. y para dar una Para oportunidad que aquela pessoa pudesse ser alcançada. para que aquella persona pueda ser E alcanzada pudesse dia y pueda un día estar assentada estar sentada na mesa da ceia do Cordeiro. en la mesa de la cena del Naquele dia Cordero. quando estaremos reunidos com Ele. En aquel día cuando estemos reunidos con Él, Ainda há muitas pessoas. todavía hay muchas personas. A seara ainda é grande. La cosecha todavía es E grande ainda se necessita de y trabalhadores. todavía se necesita trabajadores. Trabalhadores que tenham amor, Trabajadores que tengan que amor, tenham que misericórdia, tengan misericordia, que tenham sentimento no seu coração. que tengan sentimiento en su Que corazón, seja como o sentimento de Jesus. que sea como el sentimiento de Jesús. Se você olhar com os olhos de Jesus, Si usted
mira con los ojos de se você Jesús, pensar com a mente de Jesus, si pensara con la mente de se Jesús, você sentir com o coração de si Jesus, sintiese como el corazón de você Jesús, vai deixar o seu comodismo usted va a dejar su comodidad para falar do seu amor para as pessoas. para hablar del amor de Jesús a las Você vai personas. gastar tempo orando Usted pelas va a pessoas invertir tiempo orando por las que personas ainda não foram que todavía alcançadas. no fueron alcanzadas. Não importa se você é um adolescente, No importa si sos un se adolescente, você é uma pessoa mais velha, si sos una persona más e vieja, que talvez você pense que nunca vai sair para algum y tal vez nação, pensás que nunca vas a ir por alguna nación, mas você tem o papel de poder dobrar os seus joelhos pero usted tiene poder cuando dobla sus para rodillas orar para que as pessoas sejam para salvas, orar para que las personas sean para salvas, que o mundo seja alcançado, para que el mundo sea para alcanzado, que as igrejas enviem missionários. para que las iglesias envíen misioneros. O pastor Gustavo, nosso diretor, El pastor Gustavo, nuestro director, ele estava falando Él- sobre a Espanha. él estaba hablando sobre España. E às vezes nós pensamos Y a veces nosotros pensamos que só na Índia há necessidade, que solamente en la India hay necesidad, África, o en ou no África, Afeganistão. o en Afganistán. Mas na Espanha mesmo, Pero en España, ele diz que há 7.300 cidades él dice que hay 7.000 ciudades onde não há uma igreja, donde no hay ninguna onde não iglesia, há um missionário. donde no hay ningún misionero. A Espanha En España é um grande campo, es un campo grande, uma seara imensa, una cosecha inmensa, a sua própria língua, su propia lengua que precisam de salvação. que necesita de salvación. E foram 100 anos, Y fueron 100 años, 300 anos, 300 años, 500 anos, 500 años. estão se passando os séculos. Están pasando los siglos E a Espanha está clamando y España está clamando pelo Evangelho. por el Evangelio. Os países da Europa Los países de Europa estão completamente ateus. están completamente ateos. As igrejas que antes existiam, Las iglesias que antes existían fechadas. están cerradas. eles estão clamando. Ellos están clamando. Precisam do Evangelho. Precisan del Evangelio. Precisam ser evangelizados. Precisan de ser novo. evangelizados de vuelta. E a América Latina, Y América Latina, a Argentina, o Argentina, Brasil, Brasil, nós temos que ser a resposta nosotros tenemos que ser la respuesta para esses países para que esos precisam países que necesitan novamente ser evangelizados. nuevamente ser evangelizados. A Inglaterra Inglaterra foi o maior país, fue el país más grande depois dos Estados Unidos, después de Estados Unidos para enviar missionários. para enviar Eles misioneros. alcançaram muitos lugares Ellos do mundo, alcanzaron muchos lugares del mundo, mas hoje o evangelho está se esfriando lá. pero hoy el evangelio se está enfriando en ese Porque lugar. eles deixaram Porque ellos dejaron aquilo que o encargo que Deus tinha lhes dado, aquella tarea que el Señor Jesús Que era les dejó, enviar misioneros. que era enviar misioneros, que era pregar o evangelho. que era predicar el evangelio. E quando a igreja de Jerusalém Y cuando la iglesia de Jerusalén estava já nos seus primeiros dias, estaba en sus primeros días e muitas pessoas tinham se convertido, y muchas personas se habían convertido, e eles se reuniram y ellos se reunieron para fazer uma grande igreja. para hacer una gran iglesia, Mas o Senhor logo pero el Señor enviou uma perseguição. rápidamente envió una No persecución. capítulo 8 de Atos, En el capítulo 8 de eles foram Hechos, ellos fueron pela dispersos Judéia e pela Samaria por Judea y Samaria para anunciar o evangelho. para anunciar el evangelio. Porque esta é a vontade de Deus, Porque esa es la voluntad de Dios, que nós saiamos para pregar o que evangelho. nosotros salgamos para predicar el evangelio. Nós, como igreja, Nosotros como iglesia temos que sair. tenemos que A salir. palavra igreja La palabra iglesia significa significa sair para fora, salir para afuera. chamados para fora. Somos llamados para afuera. Aqui nós nos reunimos Acá nosotros nos reunimos para ter comunhão uns com os outros, para tener comunión entre para nos nosotros, fortalecer. para fortalecernos. Mas quando saímos lá fora, Pero cuando salimos allá afuera, aí temos que começar a pregar o ahí evangelho. tenemos que comenzar a predicar el evangelio. Lá no Brasil tem uma igreja Allá en Brasil hay una iglesia e que nós fomos visitar, os alunos também que foram, nosotros fuimos a visitar e que tem assim na porta. y que hay en la puerta, Aqui começa o seu campo missionário. acá comienza su campo misionero. Então, quando nós saímos de dentro da igreja, Entonces cuando salimos de adentro de la iglesia, nós já entramos no campo nosotros ya estamos entrando en E campo nós misionero. colocamos isso também na nossa igreja lá em São Y Paulo. nosotros también colocamos eso en nuestra iglesia Bem allá, assim em cima na porta. arriba de la puerta. Quando a pessoa desce a escada, Cuando la persona va bajando la ela já escalera, olha ali ya mira ahí e sabe, y sabe, estou entrando em campo estoy missionário. entrando en campo misionero. Quando você sai daqui, Cuando usted sale de acá, você está entrando em campo usted está missionário. entrando en campo misionero. O seu bairro, En su barrio, a sua cidade, en su o ciudad, nosso país. en su país. É para isso que fomos levantados. Es para eso que tenemos que Para hablar do levantarnos, evangelho. para hablar del evangelio.
Mas há uma outra qualidade também, Pero hay otra cualidad también, que aquele que é chamado por Deus que aquel que es llamado por Dios precisa ter. necesita tener. A primeira La primera é que ele precisa ter compaixão, es que él necesita tener compasión, como Jesus. como Jesús. Jesus teve grande compaixão Jesús tuvo gran compasión daqueles que estavam de perdidos. aquellos que estaban perdidos. Mas uma outra qualidade Pero otra cualidad que um chamado por Deus que precisa un ter llamado por Dios necesita Que un hijo de tener, Dios que un precisa hijo ter. de Dios necesita tener, é ser servo. es ser siervo. Porque aquele que não serve, não serve. Porque aquel que no sirve, no sirve. Amém? Amén. No livro de Filipenses, En el libro de Filipenses fala que o Senhor Jesus dice que el Señor Jesús veio a este mundo vino a este mundo com uma missão. con una misión. A missão que ele veio para este mundo La misión para lo que Él vino foi morrer na cruz fue morir en la cruz para alcançar as para pessoas. alcanzar a las personas. E o Senhor Jesus, quando estava para partir, Y el Señor Jesús cuando iba a partir, no Evangelho de João, capítulo 13, en el versículo Evangelio 3 de a Juan, 5, versículo 13, versículo 3 al 5, ele disse assim, Él dijo así, que Jesus sabia que o Pai havia colocado que Jesús sabía que el Padre lo había colocado. todas as coisas debaixo do seu poder Había colocado todas las cosas debajo de su e poder que viera de Deus y que lo que viniera de Dios e estava voltando para Deus. y que estaba volviendo para Dios Ele levantou-se da mesa, y se levantó de la mesa, tirou sua capa sacó la capa e colocou uma toalha em volta da sua cintura. y colocó una toalla en la vuelta de su cintura. E depois ele disse, Y después Él dijo, depois disso, después de eso, ele derramou água numa bacia Él derramó agua en una e vasija começou a lavar os pés de seus y discípulos comenzó a lavar los pies de sus discípulos e enxugou com a toalha y secó con la toalla que estava na sua que cintura. estaba en su cintura. Jesus, mais uma vez, Jesús una vez más, ele está dando o exemplo para a sua igreja. Él está dando un ejemplo para su iglesia. Quando ele ia partir, Cuando Él iba a partir, ele fez este ato, Él hizo esto, que é lavar os pés dos que fue discípulos. lavar los pies de sus discípulos. Esse exemplo que ele deu, Ese ejemplo que Él dio, estava dando um exemplo de servo. estaba dando un ejemplo de siervo. Porque na Bíblia tem 3 palavras referentes a servo. Porque en la Biblia hay 3 palabras referentes a siervo. Uma que se chama dulos, Una es duros, que eram os encarregados, os governantes das casas. que eran los gobernantes de las casas. E o outro era pies, Y el otro era pies, que eram os trabalhadores comuns. que eran los trabajadores comunes. Mas existia uma outra palavra, Pero existía otra palabra, que se chamava mistios, que era mischos, e que significava que significaba aquele que levanta a poeira. aquel que levanta el polvo. Por quê? ¿Por qué? Esse trabalhador Ese trabajador era aquele que ficava na porta da casa. era aquel que quedaba en la puerta de la Era casa, aquele trabalhador mais baixo de uma era casa. el más bajo de la casa. E quando o senhor da casa lhe chamava, Y cuando el señor de la casa lo llamaba, como naquele tempo não existiam os pisos que nós como en aquel tiempo no había pisos como los que nosotros em muitas tenemos casas, en muchas casas, então entonces, quando o senhor da casa chamava, cuando el señor de la casa lo llamaba, esse trabalhador saía correndo ese trabajador salía e corriendo levantava a poeira. y le levantaba el polvo. Era essa o sentido da palavra. Ese era su trabajo, ese es el sentido de la palabra. Que aquele que é místio Que aquel que es mistios é o trabalhador mais baixo. es el trabajador más bajo E aquele que estava mais submisso. y aquel que estaba más sumiso E aquele que tinha pressa y para aquel que servir tenía ao seu Senhor. prisa por servir al Señor. E quando chegava alguém na casa, Y cuando llegaba alguien en la ele era casa, aquele que lavava os pés él era aquel que lavaba los pies daqueles que chegavam, de aquellos que llegaban, que enxugavam os pés que secaba los pies daqueles que de chegavam, aquellos que llegaban, das visitas. de las visitas. Então, quando Jesus Por eso cuando Jesús se põe a lavar os pés se dos pone a discípulos, lavar los pies de sus os discípulos, discípulos ficam assustados. los discípulos se asustan. Como Jesus pode lavar os nossos ¿Cómo pés? Jesús puede lavar mis E o pies? próprio Pedro disse, não, Senhor. Y el propio Pedro dijo, no, vai me Señor, lavar meus no pies." laves mis pies. Mas o Senhor Jesus quis demonstrar Pero Jesús quiso que ele demostrar era um servo. que Él era un E o siervo. Senhor Jesus nos Y ensina el Señor Jesús nos enseña que aquele que quiser ser o primeiro no que reino de aquel que Deus, quiere ser el primero en el reino de que Dios, seja o último, que sea el último. porque assim vai ser honrado. Porque es así como va a ser honrado. E aquele que chega e se assenta em primeiro lugar, Y aquel que llega y se sienta en primer lugar, ele corre o risco de Él- ser mandado para trás, él corre el riesgo de ser mandado porque para pode atrás. estar ocupando o lugar de outro, Porque puede estar ocupando el lugar de mais otro, importante do que ele. más importante que
Él. Então o Senhor nos chama Entonces el Señor nos para llama sermos servos, para ser siervos, para servir as pessoas. para servir a las personas. Em primeiro lugar, nos chamou para amar as pessoas. En primer lugar nos llamó para amar a las Uma personas. pessoa, nós somos chamados para amar, Nosotros somos llamados para para amar, ser amados para ser amados e para sermos úteis. y para ser útiles. Aquela pessoa que não se sente amada, Aquella persona que no se siente que amada, não sabe amar que no sabe amar e que não se sente útil, y que no se siente útil, não é uma pessoa feliz. no es una persona Não é uma feliz, pessoa realizada. no es una persona Se você realizada. quer ser feliz, Si usted quiere ser feliz, sirva as outras pessoas. sirva a las otras Porque foi personas. o que Jesus nos disse. Porque fue lo que Jesús dijo, Para que possamos servir as outras para que pessoas. podamos servir a las otras Porque quem personas. serve Porque quien sirve é feliz. es feliz. Então o Senhor te chama Porque por eso el Señor te llama, para que você possa crescer, para que puedas espiritualmente, crecer para que espiritualmente, você possa prosperar, para que puedas espiritualmente. prosperar espiritualmente. E se você quer ser assim, Y si usted quiere ser así, então entregue a sua vida entonces completamente para Ele. entregue su vida Senhor, completamente eu para quero Él. fazer a sua vontade. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Eu quero ir para onde o Senhor me enviar. Yo quiero ir para donde me envíes. Eu falei isso um dia. Yo dije eso un E día estou aqui hoje. y estoy acá hoy. Eu sei que não foi fácil, Yo sé que no fue fácil, mas eu me sinto uma pessoa muito pero realizada yo me siento una persona muy por realizada ter feito a vontade. por haber hecho la voluntad de Eu Dios. tinha grande amor pelas almas. Yo tenía un gran amor por las almas. Quando eu me converti ao Senhor, Cuando yo me convertí Yo al tenía Señor, 20 años. yo tenía 20 años. e eu tinha tanto desejo de pregar a palavra de Y Deus. yo tenía tanto deseo de predicar la palabra de Eu Dios. trabalhava numa empresa, Yo trabajaba en una mas empresa, na sexta-feira à noite, pero en el viernes a la noche eu tinha uma bolsa yo tenía una bolsa carregada de folhetos, cheia de cargada, folhetos. llena de folletos. E eu pegava a minha mala, Y yo agarraba mi maleta eu olhava para o mapa, y yo miraba el mapa. sempre estava orando por algum lugar, alguma cidade. Siempre estaba orando por alguna E ciudad. depois que eu orava algum tempo por aquela Y cidade, después que oraba un tiempo por esa eu ciudad, pegava os meus folhetos, yo agarraba mis folletos, entrava no ônibus entraba en el colectivo e ia para aquela cidade. y iba para aquella E ciudad passava aquele fim de semana todo y evangelizando. pasaba todo el final de semana E assim ganhei evangelizando. muitas almas para Jesus. Y así gané muchas almas para Eu me lembro Jesús. que teve uma vez que eu vim para Campo Mourão, Yo me acuerdo que una vez fui para Campo, já Mourão, quase aqui na divisa com a Argentina. ya casi en el límite con Eu Argentina. fui a muitas cidades Yo fui a muchas ciudades pregando o evangelho. predicando el Evangelio. E um dia Jesus me chamou Y un día Jesús me llamó para que eu fosse ao campo missionário. para que fuera al campo misionero. E o Senhor me tocou no coração. Y el Señor me tocó el E eu corazón. falei com a minha esposa, Y yo le dije a mi esposa, vamos nos preparar, vamos a prepararnos porque o Senhor está nos chamando. porque el Señor nos está llamando. E nós nos preparamos no Y nosotros CTM. nos preparamos en Ya tinha feito CTM, seminário. ya había hecho el seminario fomos para a y África. fuimos para África. E eu digo para você, Y yo le digo a eu usted, não me arrependo yo no me de arrepiento ter entregado a minha de vida haber entregado mi para vida pregar o evangelho do para Reino. predicar el Evangelio de Eu pensava Jesús. que ia chegar na África. Yo pensaba que iba a llegar en Se eu África ganhasse uma alma lá, y si yo ganase una sola alma, eu ganase, estaria muito feliz. ya estaría muy feliz. Mas Deus fez muito mais. Pero el Señor hizo mucho más Porque nós ganhamos pessoas. porque ganamos personas. Deus levantou a igreja. Dios levantó iglesias E a igreja que nós levantamos y la iglesia que nosotros já levantamos foi até para outros países. ya na fue a otros países más. Então Deus nos deu Entonces Dios nos Muito dio mais mucho más que aquilo que eu esperava. de aquello de lo que Nós esperábamos. ganhamos muçulmanos para Jesus. Nosotros ganamos musulmanes Nós para ganhamos Jesús, curandeiros para Jesus. curanderos para O Jesús. Senhor fez grandes coisas. Jesús hizo grandes E cosas agora as igrejas estão se levantando. y ahora las iglesias siguen Tem levantándose. centro de cuidado de crianças. Tiene centros de cuidados de Escuela niños, bíblica. escuela bíblica. Tudo isso Deus fez. Todo eso Dios hizo Porque eu senti amor pelas porque almas. yo sentí amor por las Eu almas. desejava alcançar. Porque yo deseaba Aquellos que alcanzar estaban perdidos. a aquellos que estaban perdidos. Deus me premiou tanto Dios me premió tanto que este ano que este año dos nossos discípulos uno de nuestros discípulos, primeiros. de los primeros, estava no CTM. estaba en CTM. Porque ele também quer. Porque él también Porque él quiere. también ama. Porque él también ama. Ele falou, pastor, eu quero Y él dijo, pastor, yo quiero alcançar muitas almas alcanzar muchas almas aqui na África. aquí en África. Por isso ele se preparou Por eso él se preparó e voltou para a África. y volvió para E agora África ele manda as fotos y ahora él manda fotos dos alunos dele sendo de discipulados. sus alumnos siendo As discipulados. igrejas que ele está abrindo Las iglesias que él está abriendo. por causa do amor pelas Por almas. causa del amor por las almas. Como Deus usou a minha vida, Así como Dios usó mi vida, ele usa a tua vida. Él usa tu vida. Ele usa cada um de nós. Usa cada uno de Porque nosotros. Jesus disse, Porque Jesús dice, vocês farão maiores coisas ustedes harán mayores do que cosas aquelas que eu fiz. de aquellas que yo hice. Então creia na palavra Entonces de Deus. crea la palabra de Dios. Deus está te levantando. Que Dios te está levantando. Deus pode prover nas Que suas Dios puede necessidades. proveer de sus Ele necesidades. pode usar você Que Él te puede usar para alcançar para alcanzar aqueles que estão perdidos a aquellos no que mundo. están perdidos en el mundo. Aqueles
aqueles que estão presos pela aquellos que están religiosidade. presos por la religiosidad, Lembrando também de onde você saiu, recordando de dónde usted salió, de onde você foi tirado. de dónde Dios te sacó. Nós estamos aqui, Nosotros estamos acá, mas lembre-se que também fomos tirados de pero lá do mundo. recuerde que también fuimos sacados de algún Alguns lugar. estavam presos, Algunos estaban presos, outros estavam amarrados otros, pelos espíritos, otros estaban oprimidos por espíritus, mas hoje você está liberto. pero hoy usted está libre. O Espírito Santo habita a tua El vida. Espíritu Santo habita en tu E vida. assim como você está cheio da presença Y de así Deus, como usted está lleno de la presencia de você Dios, pode ir para falar, usted puede ir a hablar, para ministrar para ministrar e libertar as y pessoas libertad a las personas. através do seu povo. Dios también opera a través de su pueblo. Nós somos chamados por Jesus Nosotros somos llamados por Jesús para ir às pessoas, para ir a las para ir aos personas, perdidos, para ir a los para ir às perdidos, nações. para ir a las Que naciones. Deus possa usar a sua vida. Que Dios puede usar su Diga vida. para o Senhor, eis-me aqui, Dígale Senhor. al Señor, heme aquí, Señor. Envia-me a mim. Envíame a mí. Porque o trabalho missionário Porque el trabajo misionero é difícil, es difícil, mas é muito gratificante. pero es muy Quando gratificante. nós olhamos para trás Cuando nosotros miramos atrás e vemos o tanto de pessoas y vemos la cantidad de que personas foram ganhos para Jesus, que fueron ganadas por Através para da sua Jesús vida. a través de su vida, você se sente muito feliz. usted se siente muy feliz. Quando nós vemos uma pessoa dobrada aos pés de Jesus, Cuando vemos una persona arrodillada a los quando pies de vemos uma pessoa Jesús, sendo batizada, cuando vemos una persona siendo bautizada, sendo integrada ao corpo, siendo integrada a la iglesia, al isso cuerpo, é uma satisfação enorme. es una satisfacción enorme. Amém? Amén. Por isso Jesus disse que há festa no céu Por eso Jesús dice que hay fiesta en el cielo quando um pecador se cuando un pecador se arrepiente. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Haz de mí una ofrenda de adoración a ti. Sintonía de Vida tuvo mucho gusto en presentar las sanas palabras. Mensajes bíblicos a cargo de consagrados siervos comprometidos con la sana enseñanza.